O Adam, um menino de 13 anos, foi adotado por uma família na Noruega. Eles estavam levando uma vida super normal, o Adam tava indo na escola, tava todo mundo feliz. Até que a família ficou muito surpresa quando o Adam foi preso. O que eles não sabiam é que o Adam era uma mulher de 36 anos de idade disfarçada que guardava muito mais segredos além da sua idade. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Quero café! No último podcast que a gente lançou, porque pra quem não sabe, a gente tem um podcast além do canal, que é o Na Terra do Medo. No último episódio, a gente falou sobre o filme A Órfã. E esse filme é baseado em um caso real, até porque a gente tá numa temporada no podcast que é exatamente isso, baseado em casos reais. O Vitor espirrou. Saúde, querido. Eu tava segurando. Tadinho. E como a gente falou desse filme no último episódio, a gente resolveu trazer o caso hoje pra vocês. E eu não sei por que eu tô com um sorriso na cara, porque esse caso, gente, é complicado. Vamos então começar essa história, mas antes, quero pedir pra vocês conferirem aqui no primeiro link da descrição o nosso programa de apoio pelo Apoia-se. Esse programa acaba ajudando muito a gente a continuar com o projeto Na Terra do Medo, então se você puder, se você quiser apoiar a gente com 5 ou 10 reais, dá uma olhadinha lá, vai que você gosta, porque tem umas recompensas bacanas. Além da gente ter o Seja Membro aqui no YouTube, que também ajuda muito a gente. Esse valor pode parecer pequeno, gente, mas ajuda muito a gente. Agora vamos pro caso de hoje. Essa história começa com a Klára Mawerová, que nasceu em 1975 em Kurim, na antiga República Tcheca. A Klára, ela tem uma irmã chamada Katerina, e elas sempre acreditaram que elas eram destinadas a grandes feitos, que Deus tinha uma missão muito grande para a vida delas. A Klára, ela acabou se matriculando na faculdade, ela se casou, ela teve 2 filhos, o Andrei e o Jakub, mas ela começou a acreditar que o marido dela estava meio que afastando ela dessa missão que ela tinha na vida dela. E o marido dela também não estava gostando muito das questões psicológicas dela. Então, eles não estavam se dando muito bem e eles resolveram se separar. A Klára acabou indo morar sozinha com os filhos e ela era uma mãe muito boa, assim. Ela brincava com as crianças, ela se relacionava bem com eles. Isso vai ser importante pra gente no futuro. Uma coisa importante a se analisar. Beber um cafezinho, só vai esfriar, né? Apesar da Klára ter a companhia dos filhos dela e ela não estar completamente sozinha, ela começa a se sentir sozinha. E é a partir desse momento que ela decide morar junto com a irmã dela, a Katerina. E é através da Katerina que a Klára começa a ter contato com a Bárbara Skolova, que é a pessoa que a gente vai ter um foco aqui nela nesse vídeo. Ela conheceu a Katerina na faculdade e a Bárbara tinha ali um caráter um pouco violento. Um negócio meio esquisito. As 2 irmãs, que já tinham ali essas questões de achar que elas tinham uma missão muito grande, elas começaram a ser influenciadas pela Bárbara. Uma coisa bem importante, assim, pra esse caso, que chama bastante atenção nesse caso, é que a Bárbara, ela tem uma condição que se chama hipopituitarismo, que é uma condição que faz com que as glândulas de crescimento, elas sejam inibidas. Então a pessoa fica parecendo que ela é sempre criança. Isso é até uma forma de nanismo, só que a pessoa fica com cara de criança pra sempre, parece que tá com 12 anos. E na época que elas se conheceram, a Bárbara tinha 33 anos de idade, mas ela ainda tinha aquela carinha de 12 anos de idade, tá? Não se sabe muito do passado da Bárbara. Na verdade, a gente não sabe muita coisa, o que ela passou antes, mas se sabe que ela escapou de várias situações erradas por conta dessa condição dela. A Bárbara começou a se aproximar bastante das duas, até que ela começou a morar com a Katerina e com a Klára. E aí que o buraco começa a ficar mais embaixo. E daí pra frente que começa a ficar mais pra trás. A Bárbara apresentou uma seita para as 2 irmãs, que era o Movimento Graal. É o nome dessa seita. Eles acreditam que o seguinte, o ser humano pode chegar ao paraíso através dos bons feitos. Só que ao mesmo tempo, essa seita tem uma coisa muito esquisita, assim. Por quê? Ao mesmo tempo que eles pregam que você tem que fazer boas coisas e etc e tal, eles tentam quebrar o que eles chamam de tabus da sociedade. Só que o que são esses tabus? É incesto, é tortura,
tudo isso era permitido por eles. Quem comandava, ou quem comanda essa seita, é um cara chamado O Doutor. E não se sabe quem é esse cara, porque ele não se identifica e ele só se comunica com as pessoas dessa seita através de mensagem de texto, SMS. Durante esse tempo que a Bárbara estava morando com elas, ela mantinha meio que uma vida dupla. Por quê? Ela era, às vezes, uma adulta, como qualquer outra adulta, e às vezes ela tomava o lugar de criança. E ela agia como se ela fosse a filha da Clara, mais uma filha da Clara, além do Andrei e do Jakub. Essa situação foi escalonando, até que em certo momento a Bárbara começou a ficar com ciúme dos dois meninos. Ela começou a querer tomar o lugar deles e ficar como filha única da Clara. A partir daí, a Bárbara começou a montar certas situações pra botar a culpa nos filhos da Clara por alguma coisa errada que ela fazia. Por exemplo, ela quebrava alguma coisa e colocava a culpa nas crianças. Isso pra quê? Pra Clara poder brigar com eles. Em certo momento, a situação já estava tão complicada, assim, na cabeça da Clara, os filhos dela estavam tão rebeldes, que ela foi pedir conselho para quem? Para a Bárbara, que era exatamente a pessoa que estava fazendo todas essas situações. Foi aí que a Bárbara teve uma ideia, gente, ó, supimpa, que foi a seguinte: mandar fazer uma jaula de ferro grande, colocar essa jaula no porão e trancar essas duas crianças lá dentro. Por quê? Dentro da jaula, elas não iam fazer travessuras, entendeu? Elas não iam fazer coisas erradas. Dava sempre pra ficar vigiando elas pra ver se elas não iam fazer nada. Por incrível que pareça, a Clara não achou essa ideia completamente estúpida e cruel, e ela aceitou. Ela realmente mandou fazer uma jaula, botou no porão, botou as crianças lá dentro. Isso em 2006. As crianças foram colocadas lá e elas ficariam lá presas nessa jaula durante 1 ano. Vai manchadinha a minha maquiagem porque eu tomei meu cafezinho. A partir desse momento, eu aconselho quem tem certa sensibilidade com crueldade com criança, principalmente, não continua. Ou então dá uma pulada aí, mas eu vou descrever o que acontecia. Mais ou menos, eu também não vou descrever tudo, porque realmente foram situações muito complicadas e muito pesadas. Mas a gente vai falar um pouco sobre o que acontecia, né? O que aconteceu durante esse ano que as crianças ficaram presas lá dentro. Apesar de eu não dar detalhes, tem umas coisas que, mesmo eu falando por alto, se você tem certa sensibilidade, pode ser que te deixe um pouco pra baixo. Qualquer coisa, pula pra esse tempo que tá aparecendo aqui na tela. Os dois meninos foram obrigados a ficar dentro dessa jaula sem roupa. Eles não podiam sair em circunstância nenhuma. Nem pra ir ao banheiro, muito menos pra comer. E eles só eram alimentados de vez em quando. Eles não podiam chorar, senão eles eram punidos. Eles levavam choque através das grades dessa jaula. E além deles conviverem no meio de xixi, no meio de cocô, tudo de ruim, eles ainda eram punidos constantemente pela Clara, pela Caterina e pela Bárbara, e geralmente era a Bárbara que dava as instruções do que fazer com eles. Certo dia, a Bárbara teve uma ideia que, sinceramente, passou de todos os limites, se é que tem como nessa situação que os meninos se encontravam. A Bárbara deu ideia, a Clara e a Caterina ficaram de acordo, ok, vamos pôr em prática. Elas começaram a alimentar muitos meninos, muito, para eles engordarem, e eles foram engordando, até que certo dia elas mandaram o Andrei botar a perninha pro lado de fora. Daí elas começaram a arrancar, a tirar partes da perna do Andrei. Ele tava gritando de dor, tava desesperado, com medo, e elas comeram essas partes retiradas na frente dos meninos. A partir daí, o Jakub já ficou morrendo de medo, porque ele já imaginava que ia acontecer a mesma coisa com ele. E realmente aconteceu a mesma coisa. Isso continuou durante um tempo. Algumas pessoas da seita também foram chamadas lá pra participar dessas coisas horríveis, pra observar. Aí o que acontece? A Bárbara teve uma ideia. Na cabeça dela ia ser melhor ainda, ia ser mais maravilhoso ainda, porque essa ideia ajudaria elas a ficarem mais de olho ainda nas crianças, que era colocar uma câmera na jaula. E a ideia delas pra colocar essa câmera é câmera tipo de babá eletrônica, sabe? Que você coloca um no quarto da mãe, do pai e o outro do nenenzinho, pros pais ficarem ali vigiando. Aí a ideia delas era pra elas ficarem vendo eles o tempo inteiro, pra vigiar, pra uma ficar lá em cima enquanto as outras fazem as merda lá embaixo. Era pra facilitar nas maldades, tá? Era pra isso. Esse era o intuito dessa câmera. Só que o que parecia que ia piorar a situação dos meninos foi o que deu uma luz no fim do túnel. Por
Porque o que rolou? Um vizinho delas resolveu comprar uma câmera dessa também pro nenezinho dele. E era a câmera do mesmo modelo, mesma marca, mesmo tudo. Aí ele instalou tudo e tal, tranquilo. Até que começou a dar umas interferências na câmera dele. Começou a aparecer uns negócios esquisitos. Pareceu que tava pegando um sinal de TV a cabo, de filme de terror. Ele não tava entendendo o que era aquilo. Até que começou a aparecer muito e ele começou a perceber que aquilo não era um filme de terror. Na verdade, era a casa das vizinhas dele. Quando ele realmente percebeu que aquilo era alguma coisa muito ruim que estava rolando, ele chamou a polícia. Os policiais chegaram na casa no dia 10 de maio de 2007 e eles prenderam a Clara, prenderam a Caterina, eles foram até o porão, quebraram o cadeado e quando eles chegaram lá no porão, eles encontraram 3 crianças. O Andrei, o Jakub e a Anika. Um dos meninos estava desacordado, o outro estava em completo estado de choque e a Anika estava do lado de fora da jaula, meio perdida, assim, o que está acontecendo? Quem sou eu? Onde estou? Daí perguntaram para essa menina quem era ela e ela falou que era a Anika. Ela tinha 12 anos de idade e era filha adotiva da Clara. Na mesma hora, os policiais pensaram assim, não, tira essa criança daqui, desse porão, desse lugar imundo, vamos levá-la lá pra cima. Como ninguém aqui é besta nem nada, a gente já percebeu que a Anika, na verdade, era a Bárbara. E ela aproveitou toda essa movimentação e esse disfarce dela pra ela poder, rapar fora, fugir. Os meninos foram hospitalizados, um deles, infelizmente, não resistiu, e o outro acabou depondo contra a mãe e a tia e contou tudo o que aconteceu lá nesse 1 ano de puro sofrimento. Enquanto isso, a Clara e a Caterina colocavam a culpa totalmente na Bárbara, falando que ela fez uma lavagem cerebral nelas, que elas não tinham noção do que elas estavam fazendo. Em 2008, a Bárbara foi encontrada em Oslo, na Noruega. E é essa história que eu contei pra vocês no início do vídeo. Ela foi adotada, ela se passou por um menino chamado Adam, ela conviveu com essa família durante 4 meses, foi à escola, tudo tranquilo, até que uma professora da escola em que a Bárbara estava disfarçada, a professora começou a desconfiar do Adam, achou o Adam meio esquisito, era um adolescente diferente dos outros, e aí ela denunciou, e a polícia foi lá e prendeu o Adam, que no caso era a Bárbara, não era Adam coisa nenhuma. E a família que tinha adotado ele, que no caso é a Bárbara, ficou completamente chocada, porque eles ficaram se perguntando, gente, o que uma criança de 13 anos de idade pode fazer que seja tão cruel a ponto dele ser preso, assim, não sei o quê. E eles ficaram passados, chocados, quando eles descobriram que, na verdade, era uma mulher de 36 anos de idade. Assim que ela foi presa, ela foi extraditada para a República Tcheca e lá ela foi julgada junto com a Clara e com a Caterina. O julgamento foi muito turbulento, esse caso ficou bastante conhecido lá, as pessoas queriam agredir a Clara, principalmente, que era a mãe dos meninos, então as sessões ficaram fechadas para ninguém agredir elas. A Clara recebeu a pena de 9 anos, a Caterina de 10. A Bárbara ficou ali um sigilo em torno da pena dela, tanto que é muito difícil de encontrar quantos anos foi certinho, mas se sabe que foram 5 anos de prisão. E depois de um tempo, elas acabaram pedindo liberdade condicional e conseguiram. Hoje em dia, elas estão soltas. E como a gente falou no podcast, acaba que a história do filme e a história do caso real não tem tantas semelhanças assim. O que se parece bastante é a questão do hipopituitarismo, que é a condição que a Bárbara tinha. A idade da Esther é 33 anos também, que é a idade em que a Caterina e a Clara e a Bárbara se conheceram, ali começaram a conviver. E a questão da manipulação, porque a Esther manipula muitas pessoas no filme e, no caso, a Bárbara estava ali em cima manipulando muitas irmãs. Me fala aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso e se vocês sabiam que a órfã era baseada nesse caso. Aproveita que você chegou até aqui, assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então já vai para essa playlist aqui de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!